Então, muito boa noite e é sempre um prazer estar aqui e poder conversar sobre essas coisas maravilhosas que fazem parte da nossa existência, parte da nossa vida. A nossa vida, ela não é apenas a vida material, não é apenas a vida espiritual. A nossa vida, ela é plena com seus aspectos materiais, espirituais, emocionais, psíquicos, aspectos transcendentais. E para hoje, a nossa conversa é sobre a eficácia da prece. Só lembrando mais uma vez, as pessoas, né? Copinho d'água, para a gente poder pedir uma vibração, fluidificar essa água. A eficácia da prece. Uma prece, ela geralmente ela se divide em três partes. Você tem a parte de louvar a divindade, louvar o sagrado, louvar Deus. Você tem a parte de pedir, que é a súplica, e você tem a parte de agradecer. Então você louva, reconhecendo a autoridade e a majestade de Deus, você faz a sua rogativa e você finaliza agradecendo as bênçãos já adquiridas, os livramentos e tal. Agora, o que acontece numa prece, via de regra? Tem duas situações a prece. Ela pode se apresentar como um simples procedimento ritualístico, isto é, simplesmente para compor uma cerimônia e preencher um espaço em determinada solenidade. Então a prece ela é simplesmente da boca para fora, vamos dizer assim. E tem a prece que ela vem de dentro, do nosso íntimo. Ela vem com uma expressão da nossa consciência alterada, o estado alterado da nossa consciência. É o que nós chamamos, aliás, é o que a ciência chama de prece mística. Então você tem a prece ritualística e você tem a prece mística, essa designação da ciência. Inclusive, se você colocar uma pessoa numa máquina de ressonância magnética e fazer ali uma análise da mente dela, do cérebro dela, e você pede para ela fazer uma prece ritualística, por exemplo, o Pai Nosso, simplesmente da boca para fora, sem se concentrar. E depois você faz o mesmo procedimento, mas com a pessoa concentrada, um estado alterado da sua consciência, você vai perceber que o resultado da ressonância é que a sua mente, o seu cérebro, ele se ilumina. Bom, quero dizer que a ciência também explica uma coisa muito interessante. Existe uma substância produzida no nosso cérebro chamada neuropeptídeos. São biosinalizadores, substâncias que os neurônios disparam para todo o nosso corpo, levando um sinal, levando uma sinalização. Então, naquele momento em que os neuropeptídeos transmitem para todo o nosso organismo uma sinalização, ela pode ser positiva ou negativa, ela pode ser alegre ou pode ser triste, ela pode ser curadora ou de adoecimento. Por isso que nós espíritas sempre falamos que toda e qualquer doença, ela se inicia no nosso espírito, no nosso perispírito que é o corpo do espírito. Pois bem, a prece, essa prece fervorosa, essa prece carregada de sentimento, desse estado alterado de consciência, ela faz com que a nossa mente emita, que o nosso cérebro emita para todo o nosso organismo, através dos neuropeptídeos, uma sinalização de cura, uma sinalização de transcendência, uma sinalização de superação, de reharmonização. Os nossos chakras ou centros de força, eles se dilatam, eles vibram em maior velocidade e o nosso campo energético, ele vai se alinhando, se iluminando. E uma prece, essa prece mística que a ciência diz, essa prece que é o estado alterado da nossa consciência, faz com que a nossa psicosfera, isto é, essa atmosfera íntima, formada por nossos pensamentos, eivada de nossos desejos, nossas preocupações, nossos temores, ela se ilumine e ela se reequilibre.
E uma casa onde a gente faz prece cotidianamente, como é feito nas casas que se realiza o Evangelho no Lar, essa casa você vai depurando a atmosfera psíquica da casa, como que fazendo uma asepsia, como que fazendo uma faxina espiritual nessa casa. Por isso é importante o culto do Evangelho no Lar. E fazer o Evangelho no Lar não é uma sessão mediúnica, não, não, não. O Evangelho no Lar, você faz uma prece, você lê uma mensagem, você passa para que todas as pessoas ali presentes coloquem a sua contribuição naquilo que entenderam da mensagem, e você faz a vibração pelo lar, pelaquela casa. E depois finaliza com uma prece de agradecimento. Pois bem, o culto do Evangelho no Lar, isto é, das preces dentro de casa, propicia a aproximação de espíritos benfeitores, de espíritos de luz, espíritos socorristas, que vêm em auxílio daqueles que estão ali naquela casa, sejam os encarnados ou os desencarnados. A pessoa, quando faz uma prece, ela se ilumina. A pessoa, quando faz uma prece, ela reequilibra os seus centros de força. A pessoa, quando faz uma prece de verdade, ela contribui para a sua harmonização e, por consequência, a harmonização do ambiente em que ela está. E o ambiente que ela está se fica melhor, mais leve, menos denso, mais iluminado. Por aquela prece, o mundo todo melhora. Por isso é importante que nós façamos Evangelho no Lar, façamos nossa prece. E qual é o momento de se fazer a prece? É o momento que você sentir que é necessário. Sentiu um mal-estar, sentiu um tremor, sentiu uma perturbação, vamos dizer assim, faz a prece. Eu costumo dizer que existe uma coisa chamada reflexos condicionados. Quando eu falo, isso é no meu caso pessoal, quando eu falo a frase Pai Nosso, é como se eu lembrasse nesse momento o poder maravilhoso e transformador da oração dominical, aquela que Jesus nos ensinou. Então, quando eu falo Pai Nosso, aquilo eu já me coloco em sinal de sintonia, de prontidão, e peço nesse momento a ajuda dos mentores espirituais. E eu dou as condições para que esses mentores espirituais possam me socorrer, me ajudar, encaminhando aquelas energias negativas, aquelas almas que estão ali em sofrimento, aqueles espíritos, irmãos nossos que estão em desequilíbrio, possam se ausentar da nossa presença, serem socorridos, ou, muitas vezes no caso, nós somos socorridos. Então a prece é fundamental para o nosso equilíbrio. Em qualquer lugar, em qualquer momento você pode fazer a prece, de forma mental, né? De forma mental. Nós temos a capacidade de pensar e várias coisas ao mesmo tempo. É comum você estar lendo um livro, mas você está lendo aquele livro e o seu pensamento está fugindo. Então você consegue ler um livro, você consegue conversar e ao mesmo tempo se colocar num estado de prontidão, no estado de alerta. Por isso que Jesus nos exorta, vigia e ora. Não é orai e vigiai, não, é vigia e ora, vigiai e orai. Esteja atento para as coisas que acontecem ao seu derredor. E, dependendo da situação, faça a tua prece. Se estiver conversando com alguém, respira um pouco, pede um pouquinho, pede licença e faz a tua prece e depois volta. Não tem problema nenhum fazer a prece nas refeições, ao acordar, ao anoitecer, quando você vai dormir. Aliás, é para fazer a prece. Encomendar para as mãos de Jesus o estado de sono, o estado de revigoramento do nosso psiquismo, das nossas energias espirituais, quando a gente está dormindo. E nesses tempos de pandemia, veja só, nós estamos aqui à distância, vários centros espíritas fazem tratamento à distância, sem imposição das mãos,
sem fazer corrente de médiuns fisicamente, mas essencialmente pela mente, de forma telepática, de forma à distância, provando que os tratamentos funcionam à distância desde que nós estejamos conectados com o plano maior e uns com os outros através das nossas preces, da nossa ligação afetiva. Então é importante nós termos bem claro isso, que você, meu amigo, que você, minha amiga, que nesse momento está precisando de atendimento, inspira, retém o ar nos seus pulmões, põe um copo d'água, faz uma prece nesse momento, que Jesus vai te socorrer. Eleva o pensamento. Quero aqui contar um pequeno caso num dos livros do André Luiz, que por falha da minha memória, eu não me recordo agora. Tinha uma moça, uma jovem senhora, casada, e o marido dela estava na casa da amante. E essa história se dá na década de 40. O marido na casa da amante, a filha numa festa e a mãe, liberada pelo hospital, já terminal pelo câncer, estava em casa, para que ali ela viesse partilhar os seus últimos momentos. Então essa jovem senhora tem o marido na casa da amante, a filha na festa e a mãe morrendo em casa. E ela desalentada, derrotada, derrubada, vai até o quarto, senta-se na cama da mãe, deita ali do lado da sua mãezinha, faz uma prece e adormece. Nesse adormecimento, ela vai conversar com os mentores do plano espiritual, com seus anjos de guarda. Logo mais ela acorda e não se recorda de absolutamente nada do que foi lhe falado durante aquele pequeno cochilo. Mas, sim, livro Libertação, muito obrigado, que me mandaram um recadinho. Mas o que acontece? Ela está mudada, ela está revigorada, ela está animada. Ora, o que é que mudou na situação? O marido continuava na casa da amante, a filha continuava na festa e a mãe continuava doente no leito de morte. O que é que mudou? Mudou a nossa protagonista. Mudou aquela jovem senhora. Ela é induzida ao sono pela espiritualidade maior e ali ela é confortada e ali ela recebe uma injeção de ânimo, ali ela é abraçada pelos seus entes mais queridos que se encontram no plano espiritual. E é nesse momento maravilhoso que a prece surte os seus efeitos e ela sai revigorada, pronta para dar continuidade na sua missão, nas suas tarefas. Porque cada um de nós tem as suas missões, a sua tarefa. Missão não assim, mas as tarefas. Cada um de nós temos uma programação reencarnatória. E nós vamos ser colocados em situações para que nós possamos dar cumprimento às tarefas que nós pedimos para enfrentar. E quando essas tarefas são tarefas amargas, tarefas difíceis, façamos uma prece. E nesse momento, por mais difícil que pareça, a prece vai se converter em eflúvios luminosos, ligando-nos ao coração de Jesus. E nós vamos auferir forças para poder superar aquela situação difícil. Tem gente que nessa pandemia perdeu pai, perdeu mãe, perdeu um parente querido, perdeu um filho. Ora, ninguém perde ninguém. Estamos todos interligados pelos laços inquebrantáveis do amor. Toda a nossa saudade, ela precisa, pelo artifício de uma prece bem realizada. O que é uma prece bem realizada? Aquela que é feita de modo sincero. Então, se nos convertamos nesse momento da dor da separação para não uma saudade entristecedora, mas uma saudade do até logo, até um dia estou junto contigo, emitindo pensamentos positivos em favor daquele que sofre, em favor daquele que já desencarnou. A prece, ela pode ser uma rogativa para nos ajudar ou para ajudar aquele que detém os nossos mais diretos sentimentos.
uma prece para uma mãezinha que já partiu para o plano espiritual, para um filho amado que se distanciou através do desencarne, ela tem que estar carregada de energias amorosas, de energias libertadoras, de energias de felicidade, em que nós nos lembremos desses amigos, desses entes queridos, nos momentos mais bonitos que nós convivemos. E essa pessoa no plano espiritual vai receber aquela prece como uma injeção de energia positiva. Ao passo que uma prece de desespero, de desalento, vai como que perturbar alguma harmonia nessa pessoa. É como a gente pensar em alguém, a pessoa liga pra gente. Só que a pessoa está no plano espiritual, ela não vai conseguir ligar com o aparelho telefônico, mas vai estar ligada em pensamento e afetuosidade, em pensamento e saudade. Transforme essa ausência, transforme essa saudade numa coisa boa, numa coisa boa. Cumpra a tua jornada. Cumpra a tua jornada. Leia os livros espíritas. Leia os livros da Kardeciana. Tem um livro chamado Céu e Inferno, né, que fala sobre o que acontece depois da morte. Então, leia, estude, entenda o que é essa transformação, esse passar de uma dimensão para outra que nós chamamos de morte, que não é a cessação da vida, nunca. É a cessação de um certo estágio, em que, como numa grande escola, a gente muda de sala, dependendo das matérias que nós precisamos estudar. Então, queridos amigos, queridas amigas, a prece faz verdadeiras transformações em nossa existência. Lembremos do poder da nossa prece no nosso corpo físico, através dos neuropeptídeos que sinalizam o nosso corpo para estarmos bem ou não. Então, que seja sempre bem. Então, faça a prece, com essa prece mística, vamos dizer assim, o estado alterado da nossa consciência. Vibre com amor, vibre com positividade, vibre com o até logo e nunca vibre com o adeus. Então, queridos amigos, queridas amigas, vigia e ora. Batei-se e vos abrirá. Busca e achará. Ajuda-te que o céu te ajudará. Essas são as palavras da noite de hoje. Para que cada um se converta numa usina. Uma usina processadora de energia. Em que, se tiver alguma energia ruim, através da prece, essa energia é desmantelada e ela se transforma numa energia boa. E que nós possamos auxiliar o mundo todo a partir da nossa individualidade, a partir da nossa vigilância, a partir da nossa oração íntima. Faça o evangelho no lar, na sua casa. Ore sempre, sempre, sempre. Louva a Deus, peça a Deus, agradeça a Deus. Esse é o recado da noite de hoje. Muito obrigado. Então, lembre-se, faça a prece, tome um copo d'água após a prece. Isso vai te ajudar bastante. Tá bom, gente? Até mais.